Olá, caros concurseiros. Dando continuidade ao projeto da Folha Dirigida do curso de Grau Cultural, eu, professor Glauco Dantas, vou resolver aqui o último simulado referente à parte de direito administrativo. A gente está trabalhando essas questões com o intuito de colocar vocês em situação de prova e vamos dar continuidade a isso a partir de agora. Vamos lá. O Poder Legislativo aprova a lei que proíbe de fumar em lugares fechados, cujo texto prevê o seu detalhamento por ato do Poder Executivo. Sancionando a lei, o chefe do Poder Executivo edita imediatamente decreto detalhando a aplicação da norma conforme previsto. Ao fazê-lo, o chefe do Poder Executivo exerce uma atividade normativa. Bom, gente, isso aqui mais uma vez envolve poderes administrativos e envolve uma pegadinha de diferença da atuação normativa do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então vamos lá. O que acontece? Existe a lei, certo? Que é feita pelo Poder Legislativo. Quando uma lei entra em vigor, ocorre um fenômeno que se chama de inovação na ordem jurídica. Glauco, não entendi o que você quis dizer. O negócio é o seguinte: a lei ela é feita para disciplinar a vida em sociedade. A lei. A sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. Ela não permanece parada no tempo. Então, a todo momento, existe a necessidade da lei ser modificada para alcançar alguma eventual mutação social. Então, toda vez que uma nova lei entra em vigor, surge algo que até então não existia dentro da sociedade no que diz respeito a normas. É sabido por todos a necessidade de reprimir a questão do fumo. Eu não estou falando de uso de substância entorpecente, não. Estou falando em relação ao cigarro. Existem vários mecanismos que estão sendo utilizados com o fim de dificultar a vida do fumante para fazer com que ele, em doses homeopáticas, largue o cigarro diante dos malefícios que essa substância causa à saúde, não só do fumante, mas das pessoas que estão em volta dele, Então, na esteira desse raciocínio, entrou em vigor a lei antifumo, Então, veja, a lei antifumo, ela entrou em vigor. E essa lei passou a proibir o fumante de fumar em locais fechados. Então isso, querendo ou não, foi uma criação de direito novo. Como assim, Glauco, uma criação de direito novo? O que acontece, gente? Eu, por exemplo, quando era mais novo, há bastante tempo atrás, eu ia numa boate. Eu nunca fumei. Mas eu chegava em casa, parecia que eu tinha fumado. Pegava a minha roupa, você sentia o cheiro de cigarro. Por quê? Porque não havia essa proibição de fumar em locais fechados. No momento que essa lei entrou em vigor, houve uma inovação, foi criado um direito novo. Porque o fumante passou a ter como obstáculo a sua atividade de fumar justamente o ato de fumar em locais fechados. Então veja, houve a criação de direito novo, que cabe ao poder o quê? Legislativo. Essa criação de direito novo, tecnicamente, é chamada de inovação na ordem jurídica. Inovar vem de novo. Ordem jurídica é o conjunto de leis que disciplinam a nossa vida em sociedade. Ok. Então a lei entrou em vigor. Proíbe as pessoas de fumar em local fechado. Mas tem um problema. Se você for levar ao pé da letra, local fechado é somente um espaço fechado. E não era esse o intento do legislador. Quando isso acontece, ou seja, quando uma lei entra em vigor e precisa de um esclarecimento, precisa de uma explicação, quem vai dar essa explicação é a administração pública. No exemplo aqui da questão, através de um decreto
regulamentar. Decreto regulamentar. O que acontece, gente? Veja só. Quando a administração pública, ao explicar o que é local fechado, porque veja, não foi a administração que proibiu o fumante de fumar em local fechado. Quem proibiu foi o quê? Foi a lei. A administração, na verdade, ela veio explicar o que é local fechado para efeito de aplicação da lei. Então, nesse caso, a administração pública emitiu uma norma? Emitiu. A lei também é uma norma. Só que a administração, ao esclarecer o conteúdo da lei, ela também emitiu outra norma. Só que a norma que é emitida pelo Legislativo é uma norma originária, que ela cria o direito novo, a origem está ali. A norma que é elaborada pela administração, ela não é originária porque ela não criou direito novo. Na verdade, o que ela fez? Ela esclareceu um direito que já existia. Então, a norma que é elaborada pela administração é uma norma secundária ou derivada. Então, veja, a administração pública ela pode elaborar um ato normativo? Pode. Só que esse ato normativo não pode ter caráter inovador, não pode desempenhar um papel que, pela Constituição da República, foi atribuído ao Poder Legislativo. A atividade normativa da administração num Estado democrático de direito, ela se limita a esclarecer uma coisa que já existe e que já está prevista na lei. Portanto, a atividade normativa é secundária ou derivada. Então, veja, quando o chefe do Poder Executivo esclareceu que é local fechado para efeito da lei antifumo, ela desempenhou uma atividade normativa originária? Não, não. Atividade normativa originária é aquela desempenhada pela lei. Desempenhou uma atividade normativa inovadora? Não, porque quem inova também é o Poder Legislativo. Desempenhou uma atividade normativa secundária? Sim. Sim. O gabarito é esse. Desempenhou uma atividade legislativa? Esse aqui é o pior né? É a pior alternativa. Essa aqui o cara botou para praticamente você não zerar. Porque você sabe que a administração não cabe a ela legislar. Isso é uma atribuição que pela Constituição é conferida ao Poder Legislativo, ok? Então o gabarito é letra C. A atividade normativa que cabe à administração ao esclarecer o conteúdo de uma lei buscando viabilizar a sua execução é uma atividade normativa secundária e não originária. E diga-se de passagem, só um adendo, quando a administração pública exerce esse tipo de regulamentação, ela está atuando através do poder regulamentar ou normativo, ok? Vamos passar à próxima questão. A previsão do artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º da Lei 9784 de 1999, que estabelece a necessidade da administração pública atuar conforme a lei e o direito, condiz com o seguinte princípio. Bom, mais uma vez o examinador ele cobra questões envolvendo princípios. E aqui é uma questão super atual, é uma questão super contemporânea, super odierna. Eu digo que costuma cair hoje em dia, né? Então, gente, o que acontece? Hoje em dia, você tem uma evolução ao princípio da legalidade administrativa. O que acontece? Quando a gente está estudando a concepção tradicional de legalidade administrativa, nós lembramos que, segundo esse princípio, a administração pública só pode agir quando a lei expressamente autoriza. Então, toda atuação da administração está amarrada à lei. Ela só vai poder atuar caso exista previsão legal dizendo que ela pode atuar. Isso é a concepção tradicional do princípio da legalidade. Só que, modernamente, hoje, existe uma concepção da legalidade que está sendo muito cobrada em prova, que é a legalidade moderna. A legalidade moderna, ela é chamada de legitimidade ou juridicidade. Ó. São os dois nomes dados à legalidade administrativa moderna. Em que consiste, Glauco, a legalidade administrativa moderna? Bom, na legalidade administrativa moderna, a administração pública passa a não estar mais presa somente à lei. Ela continua estando presa à lei, conforme
a legalidade tradicional, mas, junto à lei, a administração passa a ter de observar o que a gente chama de espírito da lei. E o espírito da lei são o quê? São os princípios. Então, hoje, não existe mais uma análise da legalidade dissociada da parte principiológica. A lei ela passa a ser interpretada em conjunto com princípios. Quais são as duas consequências básicas disso? Primeiro, se no caso concreto a lei entrar em choque com o princípio, né, você afasta a letra da lei e aplica o quê? O princípio. Há pouco tempo atrás, no contexto político do nosso país, houve a nomeação de um determinado político para ocupar um cargo em comissão. O cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração. Então, legalmente falando, quando você vai nomear uma pessoa para ocupar um cargo em comissão, você não é obrigado a dizer o porquê de estar nomeando aquela pessoa para ocupar o cargo em comissão. Haja vista ele ser de livre nomeação e exoneração. Então, sob a ótica da legalidade, a nomeação desse político, que eu acabei de mencionar, no contexto político do nosso país, foi legal. Foi legal. Só que no momento em que ocorreu essa nomeação, que no caso era para ocupar o cargo de ministro da Casa Civil, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era ético, entendeu que não atendia a finalidade pública. Então veja, pela lei, podia ter ocorrido a nomeação do político para ser um ministro da Casa Civil. Então era legal. Mas não era o quê? Ético, não atendia a finalidade pública naquele momento. Então o Supremo Tribunal Federal colocou numa balança e suspendeu a nomeação. Essa é a legalidade administrativa moderna. Você atua com a lei e com princípios. Se num determinado momento a lei entrar em choque com o princípio, você afasta a lei e aplica o princípio. Essa é a primeira concepção da legalidade administrativa moderna, que é chamada de legitimidade ou juridicidade. Mas existe outra concepção também, outra vertente da legalidade moderna que é de suma importância hoje em dia. Qual é? O princípio, ele passa a ser considerado também o quê? Norma. Então hoje é possível você ir ao Poder Judiciário pleitear algo que você entenda que você faz jus com base em princípio. Ah, é, Glauco? É. Razoabilidade. Por exemplo, imagine o seguinte, eu passei num concurso público, fora do número de vagas. São 60 vagas. O prazo de validade do concurso está correndo. A administração convoca os 60 que passaram dentro do número de vagas. Eu estou fora do número de vagas. Ao invés da administração pública prorrogar o prazo de validade para chamar o restante dos aprovados, ela não prorroga o prazo de validade e 15 dias após abre um novo concurso. Não há lei disciplinando essas questões que eu acabei de mencionar aqui. Isso carece de disciplinamento legal, né? Agora, eu poderia ir ao Poder Judiciário pleitear a minha nomeação com base no princípio da moralidade e da razoabilidade. Não obstante não haver previsão legal literal dizendo que eu tenho esse direito. Mas eu embasaria a minha pretensão em um princípio, no caso da razoabilidade ou da razoabilidade e da moralidade. Né? Não é moral, não é razoável que você, tendo candidatos para ser chamados, mesmo que fora do número de vagas, você não prorrogue o prazo de validade do concurso e abra um novo concurso imediatamente após. Quer dizer, não é moral nem é razoável. Essa concepção moderna de legalidade, chamada de legitimidade ou juridicidade, foi consagrada na Lei 9784/99, que é uma lei que é cobrada no edital do concurso público do Tribunal Regional Federal. Essa lei, ela disciplina o processo administrativo na esfera federal. Então, olha só o que ela diz, ó. A administração é obrigada a observar a lei e o direito. Numa leitura apressada, parece que o legislador foi redundante, mas ele não foi redundante. Quando ele diz que a administração é obrigada a atuar conforme a lei, ele está dizendo que a administração é obrigada a atuar conforme a letra da lei. E quando ele diz que a administração deve observar o direito, ele está dizendo que a administração deve observar o espírito da lei, que no caso são os princípios. Então, na verdade, essa previsão da Lei 9784 consagrou o princípio da legitimidade.
que é a legalidade moderna, ok? Isso é uma dica boa. É uma questão super nova em concurso público e tem caído e tem pegado muita gente, então abre o olho. Lógico, se nas alternativas a gente cair em prova, ao invés do cara colocar legitimidade, botar legalidade, você pode marcar. Agora, se porventura ele botar na letra C legitimidade, na letra B legalidade, você vai marcar o quê? Legitimidade, que é o nome que se dá à legalidade administrativa moderna, ok? Vamos passar para a 13ª questão. Assinale a alternativa correta. Então ele quer que você marque a alternativa correta e aí trouxe várias situações aqui. Pois bem, segundo a jurisprudência do STF, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos não possui imunidade tributária pelo fato de ser uma empresa pública. Veja só, a Constituição da República, no artigo 150, parágrafo 2º, ela atribui imunidade tributária em relação à cobrança de impostos às autarquias e às fundações públicas, no que diz respeito aos seus bens e à sua renda que sejam vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia. Você pode cobrar IPVA de um veículo do INSS? Não pode. O município pode cobrar IPTU de um imóvel do INSS? Não pode, porque ele tem o quê? Imunidade tributária por ser autarquia. Veja, esse dispositivo constitucional que eu acabei de mencionar não faz alusão à imunidade tributária em relação a uma empresa pública ou até em relação a uma sociedade de economia mista. Qual é o raciocínio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão? O Supremo entende o seguinte: se você tem uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que desempenha uma atividade exclusiva do Estado, por exemplo, os Correios, eles mantêm o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, que é uma atividade exclusiva da União. Então, apesar dos Correios não serem autarquias e não serem fundações públicas, o Supremo entende que eles também vão ter a mesma imunidade tributária que a Constituição atribui a quem? Às autarquias. O Supremo julgou isso em relação aos Correios e julgou isso também em relação a uma outra empresa pública chamada Infraero, que desempenha atividade de infraestrutura aeroportuária, que também é uma atividade exclusiva da União. Então veja, nesses precedentes jurisprudenciais, o Supremo entendeu que essas empresas públicas, apesar de serem empresas públicas, e apesar de não haver previsão literal na Constituição acerca da imunidade tributária delas, mesmo assim o Supremo entende que elas têm pelo fato de elas desempenharem uma atividade exclusiva da União. Então, quando a alternativa prevê que a empresa pública não tem a imunidade tributária, né? Aqui, ó. Aqui está o erro da questão. Se não tivesse o não aqui, a questão estaria o quê? Correta. Então essa aqui está errada. E ele quer a correta, então não é essa que você vai marcar. Todos os órgãos da administração indireta são criados por lei. Todos os órgãos da administração indireta são criados por lei. Gente, aqui ele tentou te enrolar. Na verdade, esse aqui é o gabarito, isso aqui está certo. Qualquer órgão público, seja da administração direta, seja da administração indireta, ele tem que ser criado por lei. As pessoas às vezes confundem essa questão, por quê? Porque o artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele diz o seguinte: lei específica criará autarquia e autorizará a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. O que acontece? Esse dispositivo constitucional, ele não se refere a órgão, ele se refere à entidade. Então, no dispositivo constitucional, você não está fazendo referência a órgão, eu digo esse dispositivo constitucional. Porque esse dispositivo que eu mencionei prevê o quê? Que somente a autarquia é criada por lei específica. Porque as outras entidades, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública não são criados por lei específica. Eles têm a sua instituição autorizada por lei específica. Então, na verdade, o que cria essas três últimas entidades é o registro de seus atos constitutivos no cartório. Só que aqui ele não está falando de entidades da administração indireta. Se ele tivesse colocado todas as entidades da administração indireta são criadas por lei, aí estaria errado. Porque a única que é criada por lei é a autarquia. Mas ele não está falando de entidade, ele está falando de quê? De órgão. Então isso não tem exceção. O órgão só pode ser criado ou extinto através de quê? De lei. Cuidado com isso. Então o gabarito é letra B.
A empresa pública é criada por lei específica. Onde é que está o erro aqui, Glauco? Ela não é criada por lei específica. A empresa pública ela tem a sua instituição autorizada por lei específica. Então, na verdade, quem cria a empresa pública é o quê? É o registro do seu ato constitutivo no cartório, tá? Então, ela não é criada, ela tem a sua instituição autorizada por lei específica. E na letra D, qualquer cargo do Poder Executivo pode ser extinto por decreto do Presidente da República. Errado. O artigo 84, inciso 6º, a linha B da Constituição, prevê que um cargo público só pode ser extinto através de decreto caso ele esteja vago. Então, quando o cara menciona, o examinador, que qualquer cargo do Poder Executivo pode ser extinto por decreto, está errado. Porque não é qualquer cargo, somente os cargos que estejam vagos. Então, não é qualquer cargo que pode ser extinto através de decreto. Porque se o cargo estiver ocupado, ele só pode ser extinto por lei. Ok? Então, o gabarito é letra B de bola. Vamos passar a 14ª questão. São cláusulas exorbitantes em um contrato administrativo. Gente, exceto. O que acontece, gente? O contrato administrativo, ele é um acordo de vontades que gera obrigação, no qual a administração se coloca numa posição de superioridade em relação ao contratado. Então, na relação contratual estabelecida num contrato administrativo, há uma posição verticalizada da administração pública em relação ao contratado. E essa posição verticalizada existe para que, através dessa posição de superioridade, a administração pública possa atender a quem? A sociedade. Quem coloca a administração pública numa posição de superioridade quando ela pratica um contrato administrativo, quando ela celebra um contrato administrativo, são justamente as cláusulas exorbitantes. O que são as cláusulas exorbitantes? As cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que exorbitam do direito comum, que se fossem utilizadas num contrato privado, num contrato entre particulares, seriam consideradas abusivas, mas num contrato administrativo elas são admitidas para fixar o princípio da supremacia do interesse público e para que, através delas, a administração consiga atender a sociedade. Por exemplo, se a administração pública atrasa o pagamento do contratado numa execução de uma obra pública por até 90 dias, mesmo assim o contratado é obrigado ao quê? A continuar executando o contrato. Isso é o quê? Uma posição de superioridade em relação à administração, em relação ao particular. Porque através dessa posição de superioridade, se impede que a obra pública seja paralisada e a sociedade seja o quê? Prejudicada, ok? Então ele está pedindo para você marcar qual alternativa que constitui uma exceção à cláusula exorbitante. Veja só, gente, letra A. O poder de punir o contratado pela inexecução do contrato. Isso é uma cláusula exorbitante. O artigo 87 da Lei 8666/93 prevê que a administração pública pode punir o contratado nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, assegurado ou contratado contraditório para a defesa. Isso é uma aplicação do poder disciplinar da administração em relação ao contratado. O contratado não pode punir a administração caso ela descumpra o contrato. Então não há dúvida que isso é uma cláusula exorbitante. A modificação unilateral das cláusulas econômico-financeiras. Gente, a administração pública ela tem a prerrogativa de modificar unilateralmente um contrato administrativo. Ok, mas isso não se dá em relação às cláusulas econômico-financeiras. O que são as cláusulas econômico-financeiras? As cláusulas econômico-financeiras dentro de um contrato administrativo são aquelas que estabelecem a relação entre os encargos do contratado, que vai caber a ele fazer, e a sua remuneração, o quanto ele vai receber. Esse tipo de cláusula econômico-financeira só pode ser modificada com a prévia anuência do contratado. Artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8666. Então, seria uma cláusula exorbitante se essa modificação unilateral não atingisse a cláusula econômico-financeira. Como a questão menciona que é possível a modificação unilateral de uma cláusula econômico-financeira, isso torna essa alternativa o quê?
errada não, constitui uma exceção às cláusulas exorbitantes, ou seja, não é uma cláusula exorbitante a modificação unilateral das cláusulas econômico-financeiras, porque simplesmente essa modificação não pode ocorrer por expressa previsão legal. Volto a repetir, cláusula econômico-financeira é aquela que estabelece uma relação entre os encargos do contratado e a sua remuneração. Então o gabarito é letra B de bola. A exigência de garantias do contratado. Isso está na Lei 8.666, no artigo 56, e é possível realmente que a administração pública possa o quê? Exigir garantias do contratado, cabendo ao contratado optar por uma das garantias que a lei fornece. E a possibilidade de rescisão unilateral do contrato também é possível, está na lei também. Então quer dizer, a única que não é cláusula exorbitante é a letra B de bola. Ok? Vamos passar à 15ª questão. Segundo o princípio da legalidade administrativa, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, ele quer que você marque a alternativa correta. Letra A. Vai de encontro ao referido princípio a necessidade de previsão legal expressa para que a administração pública possa desempenhar as suas funções. Vai de encontro, não. Vai ao encontro. Tá? O erro está aqui. O que acontece? De encontro é um choque. Ao encontro é um abraço. Eu estou abraçando, eu estou indo ao encontro. Não estou indo de encontro. Então veja só. Vai ao encontro do referido princípio a necessidade de previsão legal expressa para que a administração pública possa desempenhar as suas funções. Vai realmente o quê? Ao encontro. Não vai de encontro. Tá? Então o erro está aqui. Letra B. Permite que a administração pública atue prater legem. A administração pública, gente, não pode atuar prater legem. Mas o que é prater legem, Glauco? Atuar fora da lei. Gravem isso. Então, quando o examinador coloca que, segundo o princípio da legalidade, a administração pode atuar prater legem, está errado porque ela não pode atuar fora da lei. Isso é um termo em latim. Está imediatamente ligado à ideia de concurso público. Mais uma vez, uma pegadinha. O concurso público está imediatamente ligado ao princípio da impessoalidade. Por quê, Glauco? Gente, uma das vertentes do princípio da impessoalidade estabelece que a administração pública deve assegurar o mesmo tratamento às pessoas que se encontram na mesma situação jurídica. No momento que ela realiza um concurso público, o que ela faz? Ela está assegurando as mesmas oportunidades às pessoas que preenchem os requisitos do edital. Então, o concurso público está imediatamente ligado ao princípio da impessoalidade. Porque quando a administração pública realiza um concurso público, ela está dando um tratamento impessoal, igualitário a todos aqueles que venham a preencher os requisitos contidos no edital. Então, o concurso público não está imediatamente ligado à legalidade, mas sim à impessoalidade. E a letra D, que é o gabarito, a vantagem da administração é somente aquela que decorre da lei. Tá certo. Porque se não houver previsão legal, a administração pública não pode atuar, ela está presa completamente à lei. Ok? Encerramos aqui a última questão do terceiro simulado. Ok?